1 Crônicas 28. E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das companhias que ministravam ao rei, em turmas, e os capitães sobre os milhares, e capitães sobre as centúrias, e os mordomos sobre todos os bens e posses do rei, e dos seus filhos, com os oficiais, e com os homens poderosos, e com todos os valentes em Jerusalém. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, quanto a mim tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia-me preparado para a construção. Porém, Deus me disse: Tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Todavia, o Senhor Deus de Israel me escolheu diante de toda a casa de do meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre. Porque ele tem escolhido Judá para ser o soberano, e da casa de meu pai, e dentre os filhos de meu pai, agradou-se de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho edificará a minha casa e os meus átrios, porque o tenho escolhido para ser meu filho, e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, e perseverar em cumprir, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor, e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra, e deixá-la como herança para os vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado. Mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem te escolhido para edificar uma casa para o santuário. Sê forte e fazei-a. Então Davi deu a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico e das suas casas e dos seus tesouros, e das suas câmaras superiores, e dos seus salões internos, e do lugar do propiciatório, e a planta de tudo que ele teve pelo espírito dos átrios, da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das coisas sagradas. Também para as turmas dos sacerdotes e levitas, e para toda a execução do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço na casa do Senhor. Ele deu o peso de ouro para os vasos de ouro, para todos os instrumentos de todas as formas de serviço. Também o peso de prata para todos os instrumentos de prata, para todos os instrumentos de para cada espécie de serviço. E o mesmo peso para os candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e as suas lâmpadas. Também para os candelabros de prata, segundo o peso do candelabro e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E por peso ele deu ouro para as mesas do pão da proposição, para cada mesa, e de modo semelhante prata para as mesas de prata. Também ouro puro para os ganchos, e para as tigelas e para as taças, e para as bacias de ouro ele deu ouro por peso para cada bacia, e de modo semelhante prata por peso para cada bacia de prata. E para o altar do incenso, ouro refinado por peso, e ouro para o modelo da carruagem dos querubins, que estendiam as suas asas e cobriam a arca do pacto do Senhor.
Tudo isso disse Davi: o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. E Davi disse a Salomão, o seu filho: sê forte e de boa coragem, e faz isto. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, estará contigo, ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para serviço da casa do Senhor. E eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus. E estará contigo para todo método de trabalho, todo perito bem disposto, para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. 1 Crônicas 29. Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Agora tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro para as coisas a serem feitas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira, pedras de ônix e pedras para serem assentadas, pedras cintilantes e de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens, de ouro e prata, os tenho dado à casa do meu Deus, acima e além de tudo o que tenho provido para a casa do santuário, a saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada para revestir as paredes das casas, o ouro para as coisas de ouro e a prata para as coisas de prata, e para toda sorte de obra a ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Então, o chefe dos pais e príncipes das tribos de Israel e os capitães de milhares e de centúrias, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus, de ouro, 5.000 talentos e 10.000 dracmas de prata, 10.000 talentos de bronze, 18.000 talentos e 100.000 talentos de ferro, e aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor, pela mão de Jeiel, o Gersonita. Então o povo se regozijou por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com o coração perfeito ofereceram voluntariamente ao Senhor. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. E Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, para todo o sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade porque tudo o que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti. E tu reinas sobre tudo, e na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer, e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti, e do que é teu temos dado a ti, porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra, e não há nenhuma esperança, ó Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração e tens prazer na retidão. Quanto a mim, na retidão do meu coração, tenho oferecido voluntariamente todas essas coisas. E agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre na imaginação
dos pensamentos do coração do teu povo, e prepara o seu coração para ti, e dá a Salomão, meu filho, um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenho feito provisão. E Davi disse a toda a congregação: Agora bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor de seus pais, e inclinaram suas cabeças e se prostraram ao Senhor e ao rei. E eles imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor no amanhecer posterior àquele dia, a saber, 1000 novelhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as suas ofertas de bebida e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande júbilo, e fizeram Salomão, o filho de Davi, rei pela segunda vez, e o ungiram para o Senhor para ser o governador mor, e Zadok para ser sacerdote. Então Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedeceu. E todos os príncipes e os homens poderosos, e de modo semelhante todos os filhos de Davi, submeteram-se ao rei Salomão, e o Senhor magnificou Salomão sobejamente à vista de todo Israel. E outorgou a ele tamanha majestade real como não havia se concedido em Israel a nenhum rei antes dele. Assim Davi, o filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reinado e poder, e os tempos que sobrevieram a ele e a Israel e a todos os reinos das terras. Segunda Crônicas 1. E Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificava sobejamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes, e a cada governador em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim Salomão e com ele toda a congregação foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Ur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse a ele: Pede o que queres, e eu te darei. E Salomão disse a Deus: Tu usastes com grande misericórdia para com Davi meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi meu pai seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo, porquanto quem pode julgar este teu povo que é tão grande? E Deus disse a Salomão: Porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sobre sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas
semelhante. Depois Salomão veio da sua viagem ao lugar alto que estava em Gibeão, a Jerusalém, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens, e com o rei em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros como os sicômoros, que nascem nas campinas em grande quantidade. E Salomão tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 600 shequels de prata, e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 2 Crônicas 2. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor, e de uma casa para o seu reino. E Salomão recrutou 70.000 homens para levar cargas, e 80.000 para talharem no monte, e 3.600 para o supervisionar. E Salomão mandou dizer a Hirão, o rei de Tiro: assim como tu fizeste com Davi meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa, para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde nos Shabates e nas luas novas, e nas festas solenes do Senhor nosso Deus. Esta é uma ordenança eterna para Israel. E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Deus, acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu, então, para que lhe edifique uma casa, salvo para somente queimar sacrifício diante dele? Envia-me agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em escarlate e azul, e que possa ser hábil em entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, o meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e algumins do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, só para preparar madeira para mim em abundância, porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido, e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão, o rei de Tiro, respondeu por escrito o que enviou a Salomão. Porque o Senhor tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Hirão também disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez céu e terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Senhor, e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito dotado de entendimento, Hirão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedra e em madeira, em púrpura e em azul e em linho fino e em escarlate. Também para entalhar toda a sorte de entalhes e para desvendar toda a invenção que lhe for apresentada com os teus peritos e com os peritos do meu senhor Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, dos quais o meu senhor falou, que ele os envie aos seus servos. E nós cortaremos madeira do Líbano, e o tanto que precisares,
e a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém. E Salomão contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com a qual Davi, o seu pai, havia lhes contado. E foram achados 153.600, e ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas, e 80.000 para serem talhadores no monte, e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Segunda Crônicas 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Ora, estas são as coisas nas quais Salomão foi instruído para a edificação da casa de Deus. O comprimento em côvados, depois da primeira medição, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pórtico que estava na frente da casa, o seu comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120, e ele o revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele forrou com cipreste, os quais revestiu com ouro fino, e sobre este colocou palmeiras e correntes. E para adorná-la, revestiu a casa de lindas pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e gravou querubins nas paredes. E ele fez a casa santíssima, cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados. E ele a revestiu com ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era de 50 shequels de ouro, e ele revestiu as câmaras altas com ouro. E na casa santíssima ele fez 2 querubins como obra esculpida, e os revestiu com ouro, e as asas dos querubins eram de 20 côvados de comprimento. Uma asa de um dos querubins era de 5 côvados, alçando a parede da casa, e a outra asa era semelhante a 5 côvados, alcançando a asa do outro querubim. E a asa do outro querubim era de 5 côvados, alcançando a parede da casa. E a outra asa também era de 5 côvados, unindo-se à outra asa do querubim. As asas destes querubins se estendiam a 20 côvados, e eles estavam de pé, e as suas faces estavam voltados para dentro. E ele fez o véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e sobre eles confeccionou querubins. Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. E ele fez correntes como no oráculo, e as pôs no alto dos pilares, e esculpiu 100 de romãs, e as pôs sobre as correntes. E ele ergueu os pilares diante do templo, e um à direita e outro à esquerda, e chamou o nome daquele à direita de Jaquim, e o nome daquele à esquerda de Boaz. Segunda Crônicas 4. Ele fez também um altar de bronze, 20 côvados o seu comprimento, e 20 côvados a sua largura, e 10 côvados a sua altura. Ele fez também um mar de fundição de 10 côvados, de borda a borda, todo redondo, e 5 côvados a sua altura, e uma linha de 30 côvados o envolvia ao redor. E debaixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam para dentro,
e a sua espessura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de uma taça, com uma flor de lírio, e a sua capacidade era de 3.000 batos. Ele fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para nelas se lavar. As coisas que eram oferecidas como oferta queimada eram lavadas nelas, mas o mar era para os sacerdotes se lavarem neles. E ele fez 10 candelabros de ouro de acordo com a sua forma, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Ele fez também 10 mesas e as pôs no templo, 5 no lado direito e 5 no esquerdo. E ele fez 100 de bacias de ouro. Ele fez ainda o átrio dos sacerdotes e o grande átrio, e portas para o átrio, e revestiu as suas portas com bronze. E ele pôs o mar no lado direito, da extremidade leste, de frente para o sul. E Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. E terminou Irão a obra que executava para o rei Salomão, para a casa de Deus, a saber, os 2 pilares e os globos, e os capitéis que estavam no topo dos 2 pilares, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam no topo das colunas, e 400 romãs nas 2 redes, 2 fileiras de romãs em cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. Ele fez também bases, e sobre as bases fez as pias, um mar e os 12 bois debaixo dele, também as caldeiras e as pás e os ganchos e todos os seus utensílios. Fez Irão o pai ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze brilhante. Na planície de Jordão o rei os fundiu, no solo argiloso entre Sucote e Zereda. Também Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, pois o peso do bronze não podia ser averiguado. E Salomão fez todos os vasos que eram para a casa de Deus, também o altar de ouro, e as mesas sobre as quais o pão da proposição era posto. Além disso, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para que eles queimassem segundo o costume diante do oráculo, e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, fez ele de ouro, e daquele ouro perfeito, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro. O quanto à entrada da casa, as suas portas internas para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo eram de ouro. 2 Crônicas 5. Assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, o seu pai, consagrou, e a prata e o ouro, e todos os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa, que era no 7º mês, e todos os anciãos de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca, e trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, e os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que estava reunida a ele diante da arca sacrificaram ovelhas e bois, os quais não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram para dentro a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam pelo alto a arca e as suas hastes. E eles removeram as hastes da arca, de forma que as extremidades das hastes eram vistas da arca na frente do oráculo.
mas elas não eram vistas na parte de fora, e ali ela está até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas que Moisés colocou nela em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. E sucedeu que quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados, e portanto não observaram a sua equipe. Também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando trombetas. Sucedeu que, enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor, dizendo: pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 6. Então falou Salomão: o Senhor tem dito que ele habitaria na profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti, e um lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com a sua boca ao meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para nela edificar uma casa, para que o meu nome pudesse ali estar. Tampouco escolhi homem algum para ser soberano sobre o meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que o meu nome pudesse estar ali, e escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Ora, estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem em teres isto no teu coração. Todavia, não edificarás a casa, mas o teu filho, que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. Portanto, o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque estou levantado no lugar de Davi, o meu pai, e estou posto no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei a casa para o nome do Senhor Deus de Israel, e nela pus a arca, na qual está o pacto do Senhor, que ele fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, e 5 côvados de largura, e 3 côvados de altura, e a havia posto no meio do átrio. E pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção aos céus, e ele disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu nem na terra, que guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o seu coração, tu que tens guardado com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que lhe prometeste, e falaste com a tua boca, e o cumpriste com a tua mão, como é neste dia. Agora, portanto, ó Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, aquilo que tu lhe prometeste, dizendo: não te faltará um homem diante de mim para se assentar no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, a qual falaste ao teu servo Davi.
Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não são capazes de te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Tem consideração, portanto, pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentares ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti, para que os teus olhos possam estar abertos sobre esta casa, dia e noite, sobre o lugar do qual disseste que ali colocarias o teu nome, para atentares à oração que o teu servo ora em direção a este lugar. Ouve, portanto, as súplicas do teu servo e do teu povo, Israel, as quais eles farão em direção a este lugar. Ouve do lugar da tua habitação, a saber, do céu, e quando ouvires, perdoa. Se um homem pecar contra o seu próximo, e sobre ele lançado um juramento, para fazê-lo jurar, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve do céu e faz, e julga os teus servos, condenando ao ímpio para fazeres recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por terem pecado contra ti, e se converterem e confessarem o teu nome e orarem, e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, então ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhes de volta para a terra que tu deste a eles e a seus pais. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo, Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e envia chuva sobre a tua terra, a qual tens dado ao teu povo por herança. Se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou mofo, locustas ou lagartas, se os seus inimigos o cercarem nas cidades da sua casa, qualquer que seja a ferida, ou qualquer que seja a enfermidade que houver, então qualquer que seja a oração ou súplica que for feita por qualquer homem, ou de todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida e a sua própria angústia, e estender as suas mãos nesta casa, então ouve tu do céu, o teu lugar de habitação, e perdoa e concede a cada homem conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois tu somente conheces o coração dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti andando nos seus caminhos, enquanto viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca do estrangeiro, o qual não é teu povo Israel, mas é chegado de terras distantes, por causa do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido. Vindo eles e orando nesta casa, ouve tu dos céus, do teu lugar de habitação, e faz segundo tudo que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, e temer-te como faz o teu povo, Israel, e possam saber que essa casa a qual edifiquei é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que tu os enviares, e eles orarem a ti voltados para esta cidade, que tu escolhestes, e a casa que eu construí para o teu nome, então ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa, se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficarás irado com eles, e tu ficares irados com ele, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles o levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal e agimos impiamente, se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para o qual foram levados cativos, e orarem em direção à sua terra, a qual tu deste aos teus pais,
e em direção à cidade que tu escolheste, e em direção à casa que edifiquei para o seu nome. Então ouve dos céus, a saber, do teu local de habitação, as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua causa, e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Agora, Deus meu, suplico-te que estejam abertos os teus olhos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita neste lugar. Agora, portanto, levanta-te, ó Senhor Deus, no teu lugar de repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam revestidos de salvação e que os teus santos se regozijem em bondade. Ó Senhor Deus, não desvies a tua face dos teus ungidos. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. 2 Crônicas 7. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não conseguiram entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com a face em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor, e o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus, e os sacerdotes serviam nos seus ofícios. Os levitas também com instrumentos de música do Senhor, os quais o rei Davi havia feito para louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi louvava pelo seu ministério, e os sacerdotes soavam as trombetas diante dele, e todo Israel estava em pé. Além disso, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ele ofereceu ofertas queimadas e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que Salomão havia feito não foi capaz de receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura. Então, naquele mesmo tempo, Salomão manteve a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma congregação muito grande, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no 8º dia eles fizeram uma assembleia solene, porque mantiveram a dedicação do altar por 7 dias, e a festa por 7 dias. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, contentes e felizes de coração, e pela bondade que o Senhor havia demonstrado para com Davi e Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que veio ao coração de Salomão para ser feito na casa do Senhor e na sua própria casa. Ele prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu a Salomão à noite e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e voltar dos teus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E quanto a ti, se quiseres andar diante de mim, como o teu pai Davi andou, e fizer segundo tudo o que tenho te ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino, conforme o pacto
que fiz com Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará um homem para ser soberano em Israel. Porém, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que tenho posto diante de vós, e fores servir a outros deuses e os adorares, arrancai-vos-ei pelas raízes da minha terra que lhes dei. E essa casa, a qual santifiquei para o meu nome, eu lançarei para longe dos meus olhos e farei com que ela seja provérbio e escárnio entre todas as nações. E esta casa que é elevada será um espanto para cada um que passar por ela. De modo que dirão: porque o Senhor fez assim a esta terra e a esta casa? E se responderá: porque eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles este mal. 2 Crônicas 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que as cidades que Irão havia restaurado para Salomão, Salomão as edificou, e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Amate-Zoba, e predominou contra ela, e ele edificou Tadmor no deserto, e todas as cidades armazéns, as quais edificou em Amate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortificadas com muros, portas e barras, e Baalat, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades das carruagens, e as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão desejou edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E quanto a todo o povo que foi deixado dos heteus, amorreus e dos ferezeus, e dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não consumiram, Salomão fez com que eles pagassem tributo até este dia. Porém, os filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eles foram homens de guerra e chefes dos seus capitães, e capitães das suas carruagens e cavaleiros. E estes foram os chefes dos oficiais do rei Salomão, a saber, 250, que governaram sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela, porque ele disse: a minha esposa não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares para os quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar do Senhor, o qual ele havia edificado diante do pórtico, segundo uma certa proporção todos os dias, oferecendo de acordo com o mandamento de Moisés nos shabatos e nas luas novas, e nas festas solenes 3 vezes por ano, a saber, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. E ele indicou, de acordo com a ordem do seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes para o seu serviço, e os levitas para os seus encargos, de louvar e ministrar diante dos sacerdotes, como a obrigação de todos os dias exigia. Os porteiros também pelas suas turmas a cada porta, porque assim o havia ordenado Davi, homem de Deus. E eles não desviaram do mandamento eles não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia da fundação da casa do Senhor e até ser terminada. Assim, a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à beira-mar, na terra de Edom. E Irão lhe enviou, pelas mãos dos seus servos, navios e servos,
que tinham conhecimento do mar, e foram com os servos de Salomão até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram até o rei Salomão. Amém.